Portanto, eu relaciono-me, obviamente, muito mais o meu trabalho criativo com o Ballet Gulbenkian, não é? Agora, é óbvio que eu já entrei no Ballet Gulbenkian. Quando eu entrei no Ballet Gulbenkian, já algumas coisas estavam a acontecer à volta. Não digo que seja uma nova dança que já estava a fervilhar, mas devia já estar. Mas são pessoas todas um bocadinho da minha idade, no caso da Paula Massano, o Vorme também, mas no meu caso eu não posso pensar nunca que há uma clivagem entre o Ballet Gulbenkian para a frente e só a partir daí é que alguma coisa se passa. Eu vou fazer sempre a ponte entre mim e as outras pessoas. Portanto, aquilo que falávamos há pouco em relação a toda a minha formação e a todo o meu percurso dentro de um Teatro São Carlos foi para mim muito importante. Para já, a relação com a ópera, que já aí tem o texto, a história, a música, a cenografia, as personagens, pronto, tudo que é o grande espetáculo para mim na altura era realmente o espetáculo da ópera. Paralelamente a isso, via-se muito teatro e havia muito teatro em Lisboa já, e eu pelo menos via pelas mãozinhas da minha mamã, e também muito cinema. Portanto, estas três áreas para mim foram super importantes, da ópera, do teatro e do cinema. E nota que não estou a falar de dança. A dança, ela existia mais no meu dia-a-dia de formação do que na minha visão da minha assistência, do assistir à dança. Claro que havia dança no Teatro São Carlos, menos do que ópera, as temporadas de dança eram mais curtas, mas também eram muito diversificadas, portanto não eram só temporadas de dança clássica, vinham entre uma grande companhia de dança clássica, uma ópera de Paris, etc., vinham 2 ou 3 companhias mais pequenas ou grandes companhias americanas de dança moderna. Portanto, já aí há uma abertura não só minha como de toda a gente que estava a ver as coisas, não, todo o público, do que é que se passa realmente nesses anos 60, 70. O Teatro São Carlos era um sítio muito, muito interessante para se saber o que é que estava a passar a nível da Europa. Sem ser o teatro, nem o cinema. Depois tínhamos o Monumental, não é? Onde se havia teatro, e o Vilaré, etc. Bom, mas esta minha entrada na Gulbenkian já vinha com uma série de informação muito forte de todas estas áreas que eu falei. Dentro da Gulbenkian já se passava de um certo neoclássico, porque não havia, também havia clássico. Eu cheguei como aluna a fazer Petrushka, o Quebra-Nozes, Sílfides, ainda como aluna do conservatório. Quando entrei mesmo para a Gulbenkian, já pelas mãos de Jorge Salavissa, portanto depois de fazer a audição, aí começa a Gulbenkian também a entrar coincidiu a entrar num sítio dos encontros à carte, dos ciclos de música contemporânea. Portanto, há ali um fervilhar dentro daquela casa a quem toda a gente tinha acesso, muito, muito forte, e onde a dança já não era só aquilo que nós achávamos que era. Apesar de... Eu nunca gostei muito da dança americana, não sei se posso dizer isto aqui, mas pronto. Lucinda Childs, não sei, há qualquer coisa no minimal repetitivo, apesar de eu gostar muito da repetição, mas o minimal repetitivo não é exatamente a mesma coisa que repetição. Portanto, minimal repetitivo, Philip Glass, tudo aquilo, havia qualquer coisa que não me chamava muito a atenção. Aos poucos começam a aparecer
e eu eventualmente estou aqui a galgar décadas, não sei muito bem para a frente ou para trás, mas começam a aparecer a dança com a palavra. E lembro perfeitamente, tinha a Sara 6 anos, a minha filha, e ela ir comigo, ela dizer-me: mãe, eu só gosto da dança que fala. Portanto, está há 6 anos, foi há 20 e tal anos, depois já não foi assim há tanto tempo. Estava ela a ver o quê? Pina Bausch. Claro, a dança que fala. E esta dança que fala realmente foi muito importante e que influenciou imensa gente. Não influenciou só diretamente, mas... E não só tem a ver com o falar, tem a ver com o que é que se trabalhava dentro daqueles espetáculos. O que é que eram os personagens, o que é que eram os homens e as mulheres. E uma das grandes diferenças para mim foi o tratamento dos bailarinos e dos personagens, se quiser falar de personagens, a partir de uma certa altura. Nós deixámos de ver as borboletas, quer dizer, os bailarinos muito leves, sem grande conotação nenhuma, nem nenhuma reflexão que tenha a ver com o ser humano. Eram só ideias muito poéticas do amor, quase o camp do amor, ou da dor, do sofrimento, mas de uma forma muito lata. E isso era uma das coisas que, por exemplo, como adolescente, sempre senti, ou pressenti logo: isto não quero. Eu quero fazer coisas, mas eu quero sentir e refletir-me como espectadora em alguém que está ali no palco. Ora, isto já era à procura desse homem, dessa mulher e dessa personagem que para mim estava muito mais próxima do teatro e muito mais próxima, eventualmente, da ópera também, todas as histórias, e do clássico lá para trás, mas que não tinha nada a ver com a técnica formal do clássico. Portanto, nós estávamos aqui já com uma técnica contemporânea, com várias técnicas, portanto, abrangendo várias técnicas, e com uma posição dos coreógrafos perante a dança de um ponto de vista da reflexão da existência do ser humano. Pronto, e eu acho que também a dança contemporânea aborda muito isso, mas há muita dança contemporânea que está um bocadinho longe disto, não é? Uma coisa mais abstrata, que é o trabalho do corpo, do movimento, da música, do espaço, pronto, que para mim é um bocado longe desta temática do texto. E como é que de repente a dança começa a ir buscar um texto, até textos dramáticos, para pôr em cena. Bom, e começa a teatralizar ao mesmo tempo, com texto ou sem texto. Isto, nos anos 80, há um volte-face, uma volta enorme, onde tu começas a ver todos os encenadores a convidarem coreógrafos para virem trabalhar com eles. Isto foi no momento em que quanto a minha dança subiu imenso, quer dizer, fez assim, subiu completamente, ultrapassou o teatro, ficou tudo um bocadinho a cheirar a mofo lá para trás, e os coreógrafos e os bailarinos estávamos noutro sítio, num sítio muito mais à frente. Também eu penso que aí os Encontros à Carte foram muito importantes, porque eles trouxeram muito mais dança-teatro do que teatro, não é? E portanto isto fez com que as pessoas abrissem os seus horizontes, as suas possibilidades de fazer coisas. Pois isto é possível. O Deviate, eu lembro de ver os Deviate e ficar assim: mas o que é isto? Isto é o quê? Que é esta gente, não é? Como é que é possível que ainda hoje isso não é um sonho que eu tenho. Vou dar um exemplo estúpido. Um Shakespeare, um Macbeth, um Hamlet, não interessa, onde o ator diz o seu monólogo e se levanta e dança como qualquer excelente bailarino. Adorava ter essa possibilidade desse intérprete
que é tão bom ator e é tão bom bailarino e que tanto se consegue passar e comunicar aquilo que quer com o corpo ou com a palavra e pronto, deve haver. Conheço uns, não conheço outros. Os Peeping Tom cantam e falam e dançam, mas não é exatamente, não é tudo igual. É, este dança, aquele que canta e o outro fala, mas não é isso que eu estou a falar. O que é que aconteceu comigo? Quando eu, primeiro que tudo, uma das coisas que eu achava que era importantíssima a utilização da voz, que eu senti logo, ainda jovem, era o zoom que uma pessoa faz, sentado na plateia, uma pessoa abre a boca, nem que seja para respirar, e aí fica algo mais próximo. Eu assim, não, isto não pode ser, eu tenho que fazer isto, porque os bailarinos estão lá muito longe, eles são uns bonequinhos, não pode ser, eu tenho que os trazer para o público e humanizá-los. Então comecei pela respiração, que era o mais normal, não é? E a respiração, tanto é um grito, quanto é um suspiro, quanto há dor, quanto há amor. Portanto, eu ali, durante alguns anos, a respiração foi o suficiente para mim, para eu passar uma série de sentimentos, de emoções, de relações, só com essas respirações, esses suspiros, essas reações vocais, digamos, que tinha a ver também com o embate do corpo no chão, que era uma coisa que antigamente, não, leveza, não se pode ouvir nada. E eu, pimba, eu quero que faça um barulho, não esteja a andar aí em biquinhos dos pés. Portanto, estas coisas, enquanto eu pensava nisto, é óbvio que outras pessoas pensavam. Quer dizer, eu estava fechada na minha caixinha, não me perguntes agora, enquanto eu estava a pensar, se eu sabia quem é que estava a pensar comigo. Mas é óbvio que estaria muita gente a pensar, não da mesma forma, mas lutando um bocadinho contra esse lado efêmero, leve, distanciado, quase onírico, pronto. Mas depois começa a obsessão da palavra, porque uma pessoa quer sempre ir mais longe. E quando eu começo a obcecar pela palavra, começo-me a obcecar também como é que esta palavra passa na dança. Então, eu, na minha inocência, na altura, tinha 24, 25, mais ou menos nessa altura, achava que havia uma forma. Nem achava na altura que havia uma forma minha, mas que havia uma forma. Há a forma ideal para um bailarino falar. Não estava errada, mas, bom, na altura, eu achei isso. E pego na Catarina Câmara, uma das minhas bailarinas, bastante eloquente, com boa dicção, escrevia bem, é mesmo esta. E comecei a fazer um percurso com ela, de espetáculo, de peça para peça, de trabalhar com ela. Se tinha um texto para trabalhar, trabalhava com ela esse texto. Então comecei a perceber que não tinha nada a ver com nenhum método, não havia uma forma, e cada peça ditava a sua forma de passar o texto, até perceber que nada disso interessa, que não interessa a Catarina para nada, não interessa o texto para nada, interessa o que interessa na altura, interessa o que é necessário, o que é essencial. E tem texto, não tem texto, não tem texto. Não é por ter texto que há mais novidade nos meus espetáculos, dizemos, que eu estou mais up-to-date, que estou... Não, mas pronto, isso é depois de anos de tu pensares que estás a fazer aquilo que não se faz, ou que só os melhores é que fazem e que andas ali à procura. Fui ver o 1980 em Londres, no Sadler's Wells. Eu não sei se foi mesmo 1980. Não tenho ideia, ou se ela já fez lá outra vez. E a plateia começou cheia e acabámos 20 pessoas. Porque a Pina Bausch, como tu sabes, foi muito tempo que ela foi maltratada, as pessoas saíam, não gostavam, e o 1980 era muito difícil, 3 horas complicadas, era complicado. Pronto, não estávamos prontos para isso. E mesmo nos encontros à carte
eventualmente, eu lembro-me de ver nos Encontros à Quarta. Um dos espetáculos mais... eu não digo que seja um espetáculo excepcional, mas foi um daqueles espetáculos que mais me marcou, do Ian Fabre, O Poder da Loucura Teatral, que também começou com a Gulbenkian, com o auditório cheio, e acabámos para uns 20, a pé, completamente loucos. Eles foram 4 horas, nem no intervalo nós saímos, porque os bailarinos também não saíam. Eles fumavam, olha, não sei, aquilo era levar tudo à exaustão. E era sobre a criação dos anos 80. Portanto, Poder da Loucura Teatral, era, o título mesmo tinha a ver com isso. E ali se percebia o que é que a dança, o que é que a expressão física, não me lembro de palavras, o que é que ela podia conter. E passava por tudo, pelo Bob Wilson, pela Pina Bausch, pelo Peter Brook, passava por tudo. Aquilo acabava um deles vestido, um deles em cima de um trono com um corvo, claro. Mas era um espetáculo fortíssimo, fortíssimo, da exaustão, de levar tudo à exaustão. À exaustão e a sério. Portanto, as coisas aconteciam mesmo. Partiam-se uns pratos, por exemplo, havia umas rãs, eram mortas em palco, depois partiam-se uns pratos, o palco ficava cheio de cacos e, por exemplo, havia 2 bailarinos com os olhos vendados, que tinham que encontrar a roupa para vestir 2 homens que estavam nus, por ordem. Portanto, eles não sabiam, estava cacos no chão, tudo cheio de cacos. E eles tinham que encontrar primeiro as cuecas, depois as meias. Se encontravam a camisa antes das cuecas, tinham que deixar no sítio. Entretanto, à frente estava uma linha de bailarinos a correr no mesmo sítio e a dizer 1980 Pina Bausch, não sei o quê, Mahabharata, Peter Brook, pronto, a dizer uma série de coisas, portanto, a falar, e a correr no mesmo sítio. E chegava a uma altura que ele já não aguentava mais, porque isto foi para aí, esta cena foi para aí 45 minutos. E eles só olhavam para trás e já não aguentavam. Então era tudo, os 4 horas eram com cenas deste género até à exaustão. Até à exaustão, nós ficámos, o que é possível? Eu acho que não me estrangei durante o espetáculo, eu fiquei assim, eu não acredito o que é que está a passar à minha frente. Como é que às vezes eu peço coisas aos bailarinos que é, em vez de caírem 2 vezes, peço para caírem 10 e já estão, ai, mas tantas vezes, mas ai, eu vou magoar, ai. Não, é esta expressão, é isto que naquela altura fazia muito sentido, pronto, fazia todo o sentido, era levar aquela existência daqueles nomes, daquelas pessoas, a um lugar incomum que nem eles chegaram. E foi realmente extraordinário, mas pronto. Quando eu começo, portanto, eu saio do Ballet Gulbenkian, convidada para ser diretora da Companhia de Dança de Lisboa. E aí é o momento em que eu sei que vou começar um novo método de trabalho, que é o método de trabalho que eu costumo trabalhar comigo própria nos 4 ou 5 solos que já tinha feito na altura. Nesses 4 ou 5 solos, aqui ou ali, eu já tinha começado um bocadinho a verbalizar, sem ser só a coisa da respiração, mas muito timidamente. Também não era isso talvez que me interessasse, foi tímido na altura. Cantava uma canção com o Talamper. Bom, mas não era importante para mim. Agora, quando eu passo realmente quando de repente tenho uma companhia à minha disposição e começo esse método de trabalho que tem a ver com a improvisação, com a pesquisa, improvisação, etc, etc, é óbvio que o texto começa a aparecer. Até porque na Gulbenkian, como companhia de repertório, com o pouco tempo que existe para a criação, não havia muito tempo de pesquisa. Eu lá distribuía papéis, lá distribuía assim umas coisas, ou lia, com medo que eles não lessem, mas eu ainda tinha colegas meus que me diziam, dá lá, mas é um movimento, deixa de lado essas coisas. Portanto,
Na Companhia de Dança de Lisboa, eu realmente, ainda por cima, tinha um alemão, tinha um italiano, tinha um belga, um cabo-verdiano, e uma coisa que sempre me fascinou foram as várias línguas. E o alemão, sempre fui fascinada. Porquê? Eu sei porquê. Eu comecei, as minhas primeiras leituras foram o Nietzsche e o Schopenhauer. Porquê que eu não sei? Faço a mínima. Quer dizer, foi qual a bata primeiro. Mas depois passei para ali, assim, de uma maneira muito ligeira, engoli, comi aquilo tudo, e não sei, e depois eu penso que a nível das óperas também, talvez qualquer coisa lá em casa, eu fui muito educada com coisas alemãs. O ter um alemão, o Ludger Lamas, ter um italiano, que está na Escola Superior de Teatro, o Bucchieri, e tinha também o belga. E eu achei que era muito interessante ouvir aquelas sonoridades, mas não era só pelo ritmo, não era só pelas sonoridades, era chegar a outras culturas, e tu teres dentro do mesmo espetáculo pessoas que indubitavelmente têm uma maneira de estar específica, uma cultura específica, e que estão ali a conversar uns com os outros em línguas diferentes. Portanto, isto achei muito interessante. Comecei um bocadinho por aí. Depois de 1 ano e meio, porque isto foi muito rápido, apesar de ter feito três criações, e ainda bem que não fiquei mais lá, porque senão esmifrava-me completamente, era 3 criações por ano, se possível. Começa a minha companhia, e aí eu então já estou num outro patamar, e eu penso que a propriedade privada ou Start and Stop Again, já estou um bocado baralhada. Um ou outro foi a propriedade privada primeiro. Já estou completamente à vontade e já estou a trabalhar com o Fabrício Pazaglia, que já vem do teatro. O Ludger continua, e o Ludger não tinha muito boa voz, mas era uma pessoa que improvisava com as palavras como improvisava com o corpo, que era incrível. Tinha a Sónia Aragão, que também falava muito facilmente, e então tudo aquilo foi fluindo, e mesmo com este tipo de trabalho de improvisação, eu comecei a ter os próprios bailarinos que também já tinham vontade de entrar nos textos, inclusive alguns de os escrever, como o caso do Ludger e o caso do Fabrício. Então tudo começa a fluir muito mais rapidamente e a acontecer mesmo. E a propriedade privada tem uma série de textos, a propriedade privada que foi feita, para mim, eu acho que é a minha peça melhor de sempre. Foi feita em 9 meses, portanto foi muito longo. Teve uma antestreia na Polónia a meio, sem cenários, ainda não estava completamente feita, mas foi muito interessante essa antestreia. E tinha ali uma série de coisas, eu remontei há muito pouco tempo, tinha ali uma série de preocupações que são as minhas preocupações ainda. E uma maneira de estar ali, o estar fragmentado, a fragmentação, foi uma coisa que também comecei a inserir mais dentro da minha companhia, porque, como sabem, na Gulbenkian não se faziam espetáculos de uma noite inteira, não é? Aquilo eram os triple bills. Eu para fazer um espetáculo de uma noite inteira tive que ludibriar a direção e fazer uma trilogia. Portanto, fiz a Isolda, depois fiz os Cavaleiros da Noite e depois teve que se apresentar Isolda, Cavaleiros da Noite e Duelo. Portanto, foi a trilogia. Nesse programa era só uma peça minha, mas era uma das coisas que eu achava que não queria mais ter o meu trabalho envolvido no meio de outras pessoas. As coisas acho que se anulavam umas às outras. Mas bom, com este começo do trabalho com a minha companhia, eu acho que e com estes novos intérpretes, com esta nova geração, tudo isto se facilitou e foi acontecendo. E depois cheguei a cúmulos, tipo o Start and Stop Again tinha 89,9 de texto e quase que não tinha movimento. Portanto, eram os intérpretes em suas ilhas
com textos, escritos por... está aqui. Desculpem, mas tem... Pelo Eduardo Brandão, pelo Paulo João, pelo Fabrício Pazaglia e pelo Ludger Lammers, e por mim também acabei por escrever um texto. Mas pronto, todos tinham texto, imensos textos, isso era sobre o tempo, sobre o passado, o presente, etc. E foi das peças mais complexas para os atores, intérpretes, na altura, porque inclusive eles não sabiam o que era o espetáculo. Eu tinha uma noção, eles não sabiam porque trabalharam individualmente comigo. Portanto, só quando fomos para o palco é que se juntou tudo e eles ficaram a perceber que os outros existiam. E só acendia a luz, eu fechava a luz conforme era a tua cena. Portanto, ficavas ali 1h30 a ouvir as outras pessoas falarem, até ser o teu sítio, o teu momento de falar. Não sabiam quando é que o espetáculo ia acabar, portanto, era quando eu gostava a música. Pronto, foi um espetáculo, para mim, de ponte. Foi uma ponte. Aliás, eu tenho vários espetáculos de ponte. Toda a gente tem, na sua obra, certas situações, certos momentos em que aquilo é super importante porque é uma ponte para outra coisa, não é? Onde tu fazes uma reflexão. E eu acho que este foi, a nível do texto, mesmo uma reflexão muito grande. Onde, por um lado, eu fiquei à vontade para utilizar texto, por outro lado, disse, não, texto também, não, texto não, para quê? Bom, aquelas dúvidas. A partir daqui entra a Catarina Câmara, que só começa aqui neste momento, depois da propriedade privada, depois de uma série de experiências, é que eu entro naquilo que é, vamos lá ver como é que eu quero utilizar o texto na dança e como o dizer. Estava tudo errado, porque não há uma forma, nem há uma forma, muito menos uma fórmula, não há nada disso. E pronto, e fomos descobrindo, tanto eu como os intérpretes, que as coisas acontecem ou não acontecem. Foi, por exemplo, muito importante um Pedro Santiago Cal, que também não vem da dança, de repente ter uma abordagem a um texto de uma outra maneira. Que chega mesmo ao microfone, diz aquela lista e vai-se embora. E eu fico assim, uau! Era uma lista lindíssima sobre as saudades. Tenho saudades disto, tenho saudades daquilo. Na Nortada, uma coisa sobre a infância. Fazia todo sentido. Eu disse, mas isto é só uma lista. É só isto, só chegar ali. E nós ficamos cada vez mais acarabunhados e ficamos tão sensíveis, uma coisa de uma sensibilidade. Eu disse, pois, isto não tem a ver com realmente é desta maneira ou daquela maneira. Tem que se encontrar, tem que se encontrar. As coisas nascem de um sítio que elas têm de ser assim. E o grande problema é encontrar o ter de ser assim, qual é esse assim, não é? E é isso é que procuramos todo o tempo, não é? Qual é o sítio certo, o momento certo, a palavra certa, com o tempo certo. Pronto. E que às vezes vemos espetáculos, parece que está tudo certo, não é? Ficando assim, que nervos. Como é que as coisas que eu acho que estavam certas no meu trabalho, elas não saíram de sítios muito complexos, não saíram de muita reflexão, saiu de um sítio de verdade ou de um sítio de mentira completo, mas de um sítio bom, sabes? Um sítio bom, não é? Tem que ser verdade. Não tem que ser fingido também, é que não tem que ser nada, não é? Tem que ser, não tem que ser. Mas isso levou muitos anos a mim e a eu mudar as mentalidades de quem trabalhava comigo. Porque um coreógrafo ou um encenador que trabalha com uma companhia, um grupo de pessoas, e muitas vezes fiz maus espetáculos porque eu não tive mão nas pessoas com quem estava a trabalhar. Eles não perceberam nada, não perceberam nada, não conseguiram, não estavam a entender-me, não dava. Pronto. Mas eu acho que há alguns encenadores com ideias muito interessantes, ou que poderiam fazer percursos interessantes e que têm os elementos errados à frente. E aquilo não avança para parte nenhuma. Porque cada vez é mais verdade que o encenador tem um papel
que não é o encenador, não é? E que não é agora o discurso do encenador, mas sim o encenador e os seus atores, como o coreógrafo e os seus bailarinos, não é? O discurso não é meu. Eu, obviamente, que acabo por fazer escolher aquilo que quero, mas daquilo que me dão, não é? E fazer um alinhamento que pode fazer um bom ou um mau espetáculo assim, também. Tenho isso na mão, sim. Isso eu sei que tenho essa construção do puzzle. Mas cada vez há menos. Há casos específicos, não é? Há casos. Imagino que o Castellucci faz tudo o que quer e bem apetece e ninguém está a trabalhar com ele assim, mano a mano. Bom, mas são casos. Essa junção, essa confusão, essa mistura, essa amálgama que acontece agora entre os criadores e os intérpretes é muito bonita. Eu acho que é uma coisa muito forte, mas que pode dar muito mal, não é? E obviamente que o criador tem que saber, quem está à frente tem que saber o que quer, tem que, ou pelo menos dirigir as pessoas de forma a conseguir mais ou menos aquilo que quer, mas às vezes tropeçamos depois em didascálias, tropeçamos em coisas ao lado, não é? No canto do ecrã, que é aquilo mesmo. Mas, bom, é incrível como é que isso acontece. Por outro lado, os meus intérpretes, o que é que acontece? Eu tenho que dizer, nunca mais texto, parem de escrever. Agora é o contrário, não é? Não é escrever, não, parem de escrever, parem de mandar coisas, parem de dar ideias, parem. E isso é muito bom. Portanto, o intérprete bailarino já está noutro sítio. E está num sítio muito bom, porque está no sítio do corpo e no sítio da palavra e no sítio de tudo. Ele está num sítio maravilhoso, realmente. Eu acho que o bailarino está num sítio mais interessante que a maior parte dos atores. Mas, ao mesmo tempo, precisamos muito dos atores, não é? Precisamos do conhecimento que o ator tem, que um professor de voz tem, obviamente, e dessa vontade, porque há ainda, como tu podes imaginar, o bailarino está muito mais do que 60%, 70% do seu dia calado, não é? A respirar muito bem, o que é muito bom. Portanto, tem muito boa respiração, está cada vez a ficar mais escuro, não é? É bonito, não é? Tem muito boa respiração, tem muito bom ritmo, em princípio, tem muito boa coordenação, muito bom ouvido. Portanto, ele tem quase tudo para poder vir a falar bem, a interpretar bem, a perceber bem o texto. Pronto, portanto, por isso, essa facilidade deste intérprete total ter partido do bailarino e não do ator. Não é? Porque podia partir do ator. O ator cada vez se mexia melhor e tem mais conhecimento do corpo, mas não aconteceu. Talvez por isso, por falta de coordenação, porque não entende nada do corpo, por falta de ouvido. Bom, agora parece-me muito mais fácil, por exemplo, a um bailarino pô-lo a ler, cultivar um bailarino, do que a outra cultura física do ator. E é compreensível isto que estou a dizer, não é preciso pensar muito. Acho que agora, como é que fazemos isso? Porque eu gostava de que as coisas se equilibrassem, porque podia ser muito mais interessante. Quer dizer, já há, é óbvio que já há. E eu acho que o ator vai ter necessidade disso. Ele vai exigir de si próprio isso. Um trabalho em conjunto. Às vezes sou eu só, outras vezes sou eu com o bailarino. Nunca recorro a outras pessoas. Às vezes tem alturas que tenho assistentes comigo, ou assistente de dramaturgia, que possa também dar uma segunda opinião. Por exemplo, em relação ao A Meia da Noite, ao Bergman, partiu muito também daquilo que cada intérprete sentiu como necessário exprimir. E enquanto por exemplo, escreveu um texto muito interessante
sobre o que é que poderíamos discutir à mesa, portanto, temas para discutir à mesa. E fez um texto lindíssimo com temas para discutir à mesa. E o texto era muito bonito. E chamava-se bem, ele mandou para mim, olha, tem aqui uma coisa para temas para discutir à mesa. E de repente eu leio aquilo, mas este texto é lindo. E eram só frases sobre várias coisas que ele achava que eram necessários falar, mas algumas das frases era tipo, somos todos tão vaidosos. Portanto, ele fazia afirmações lá a meio, outras coisas ficavam no ar. Portanto, o texto era muito bonito e era muito importante, porque... e depois, este texto chegou a existir no espetáculo, e o que é que ele dizia antes? Frases, conceitos que nunca foram discutidos à mesa. Porque não foram. Eu peguei naquilo e escolhi aquilo como texto. E nunca discuti aquilo. Então ele dizia aquilo, pronto, dizia o que eu acabei de dizer. Outro texto, por exemplo, foi de um dos bailarinos que logo do início, eu não gosto nada do Bergman. Gosto de Bergman. Agora, não gosto de Bergman, isto não vai ser fácil. Mas até pode dar qualquer coisa interessante. E meses depois, quando eu pedi, porque houve uma altura que eles me disseram, então, mas nós tínhamos tantos textos, e agora não estamos a dizer textos nenhuns, são chatos, está bem, ok, todos em fila, escolham os textos que vocês quiserem, que escreveram, e vão dizer os textos todos em fila. E isso ficou no espetáculo. E depois eu tirei porque eles, não sei, aquilo não o bailarino, coisa mal do bailarino, o bailarino dá-se a 100% quando se mexe. Os meus bailarinos, estou a dizer, seja qualquer um, quando é para falar, pensam que estão a descansar. Portanto, lá se vai a energia toda. Então aquilo estava uma chatice. Textos que eram lindíssimos, tipo, agora descansamos um bocadinho. Não dá. E por muito que o João Henrique estivesse ali a trabalhar com eles, não deu. Também não trabalhou o suficiente. Mas esse texto era muito bonito. Eu não gosto de Ingmar por isto, eu não gosto de Ingmar por aquilo, eu não gosto de Ingmar por aquilo. Depois acabava, eu não gosto de Ingmar porque eu sou Ingmar. Portanto, ele amava o Ingmar. Era o contrário. E a família tinha toda a ver com as duas famílias. E pronto. A Catarina também escreveu, o Bruno também fez era uma história, porque eu pedi numa altura, dei-me uma história sobre uma cicatriz. Porque eu acho que estas coisas do Bergman é só cicatriz atrás de cicatrizes. Era uma história sobre uma cicatriz. E lá me contaram coisas mais ou menos interessantes, mas houve o Bruno Alves, que me contou uma coisa lindíssima. Que não é só lindíssima, eu fiquei a perceber porque é que aquele rapaz é assim. E, portanto, as coisas fluem um bocado entre... escreveste algum texto que eu acho interessante. No início, as mulheres tinham os textos que foram escritos por elas também. Portanto, as coisas vão fluindo de um lado para o outro, ou existe ou não existe um texto que vem de fora. Também nunca coreografei ou construí nenhum espetáculo a partir de um texto onde eu utilizasse o texto. Por exemplo, grandes textos, as Troianas de Jean-Paul Sartre, só havia suspiros. Portanto, aquele texto foi super importante para mim e para todas as intérpretes que fiz para a Companhia Nacional de Bailado, mas não para o trazer de viva voz no palco. O outro, o Daqui em Diante, do Beckett, que eu comecei pelo Fioravante Marche, até cheguei a passá-lo todo para o computador, porque achei que ia entrar no texto ali, e fazer todos os bailarinos fizeram resumos só de uma página do texto todo, e depois eu acabei por fazer um espetáculo mais sobre o absurdo do Beckett e menos sobre o Fioravante, e o Fioravante ficou, mas foi muito importante para o percurso de construção do espetáculo. Ao mesmo tempo que a palavra existe ao longo do meu percurso todo,
ao mesmo tempo que ao mesmo tempo ela não tem essa importância do autor e da palavra literária escrita para ser dita ou não. Acontece assim, e há alguns textos mesmo para serem ouvidos e outros que são moaning, pois com o Ludwig, que era fabuloso. Ele trabalhava mesmo com a palavra, estava a tentar lembrar-me agora de um texto qualquer dele, havia uma coisa sobre o No Way Out, Motorway, Gangway, No Way, My Way. Ele trabalhava assim, percebes? Era um bocadinho escrita automática, que não era escrita que ele não estava a escrever, mas que dizia uma coisa sobre selfish, porque ele é alemão. Ele tinha coisas muito bonitas assim, e era enquanto estava a mover-se, portanto ele movia-se e improvisava ao mesmo tempo com as palavras. Um bocadinho de construção de uma palavra para outra, e que às vezes trazia conceitos muito, muito interessantes. Agora, é difícil isso. É difícil. O Bruno Alexandre tem aqui ou ali, e a Catarina Câmara também, mas a Catarina mais de escrever. Sim, mas se lhe pedir para ela improvisar, ela improvisa. Mas ela também, ela fala muito bem, muito eloquente. E eu percebia. Então, o Miguel vinha trabalhar comigo, agora depois do teatro, palavra, e foi muito bom, porque também eu fui buscar o Miguel pela sua energia, pela sua friquice no seu movimento, pela sua cabeça louca, por qualquer coisa que eu não percebia o que era aquilo e queria trabalhar com ele. O Félix, um bocadinho pela mesma maneira, porque já tinha trabalhado com ele antes e gostava muito do seu modo de se imprimir nas coisas, de improvisar, de se dar, de ir até àquele sítio que tu pensas que é um erro, o público todo pensa que é um erro, mas não sei, é ele que está a brincar sobre o erro. E o Romeu Runa, porque tinha sido posto fora do Ballet Gulbenkian, tinha sido posto fora do Ballet Gulbenkian. Eu disse ao Romeu, não, vem, claro, vamos trabalhar juntos. E então o Romeu, como tinha aquele dom de palavra que ele tem, imenso, acabámos por cair num talk show, e o homem não se calava mais, por aí fora, era incrível. E pronto, e cada um foi-se puxando por seus lados. Depois a Adriana Queiroz, que balançava entre o texto e a canção. Aliás, havia imensa canção neste Código MD8. Tudo foi a favor do texto, mas de uma forma natural. Não sei, eu acho que essa forma natural veio do Félix Lozano, onde ele logo no início do espetáculo contava o espetáculo todo por palavras, apresentava os outros e dizia tudo o que se ia passar para a frente. E era genial quando ele começava a falar inglês, ele não falava inglês, não é? Mas fazia de conta que estava a falar inglês, um espanhol, a fazer ele não fazia mais nada, mas houve ali uma conjugação de pessoas que já tinham experiências noutras companhias e noutros percursos, onde culminou no momento de liberdade, se tu quiseres. Toda a gente estava pronta para poder utilizar texto, para escrever. Eu escrevi também, foi uma altura em que eu escrevia muito, achava que até conseguia escrever, que até sabia escrever, e tinha uns amigos que me diziam que eu escrevia bem. Eu, pronto, acreditava plenamente nesses amigos, portanto eu achei que até escrevia bem, até me lancei a escrever, mas menos o Miguel Moreira, que só grunhia, só dizia ótimas coisas. Não sei se ele tinha uma cena de um bêbado, no final, estava meio embriagado, com a Adriana Queiroz. E depois a Catarina veio a fazer este espetáculo.
E o Pedro Cal veio a fazer espetáculo 4 anos depois. Espetáculo este que, no início, era... Ele foi estreado ali em Maria Matos. Era super deprimente. Não sei porquê, porque eu fiz aquilo tudo para rir. E as pessoas não perceberam nada. 4 anos depois, as pessoas começavam e acabavam a rir. Portanto, acabaram por perceber as brincadeiras que não se percebiam antes. Aquelas coisas que tu observas e é que começa a fazer ligações e pronto, e foi compreendido mais tarde. Mas sim, foi um momento de um texto que eu me senti muito livre e pouco pressionada, disto desta maneira, disto daquela, diálogos, tudo aquilo correu muito bem. Eu acho que está no sangue. Não sei se pode dizer ou não isso. Porque aquilo que me contam, daquilo que eu fazia com 2, 3 anos, e aquilo que eu montava, e as casinhas, a cadeirinha e a musicazinha e não sei o quê, e depois fazia uns teatrinhos ou umas coisinhas, eu não sei, pronto, eu acho que como todas as crianças fazem, mas eu lá elaborava aquilo melhor, porque tinha que ter música, tinha que ter uma luz, portanto eu punha lá o store mais para cima, não sei o quê, pronto, e aquilo tinha que ter todo uns preceitos que não sei o que eram, e depois realmente eu penso que tinha a ver também. Eu penso que a televisão também foi importante. Eu nasci no ano da televisão, não é? Nasci com a televisão. Com aquilo que eu ouvia também, a minha mãe era jornalista, a maneira como o meu pai e a minha mãe discutiam um filme, tudo o que é que se passava ali. Eles também liam muito, mas não era pelas leituras. Depois muito cedo fui ver cinema e teatro. Bom, não sei, eu acho que nasci um bocadinho ali dentro. E como te disse já no princípio, quando eu... uma das coisas que eu tive uma consciência muito grande foi daquilo que eu não queria. E que foi muito bom, por exemplo, ver alguns coreógrafos. Agora vou um bocadinho repetir, alguns coreógrafos que faziam coisas que... O caso do Vasco Alencampo, belíssimo, aquilo é tudo belíssimo, mas eu não queria nada daquilo, eu não apalpava ninguém, eu não saía do espetáculo com a sensação, que é uma coisa que eu adoro, de ser um bocadinho amiga daquela pessoa. Eu parece que conhecia um pouco aquela pessoa, que passei 1h30 a conversar com aquela pessoa. E eu adoro isso nos espetáculos, pronto. E era um bocado essa a minha postura logo com 16, 17, 18 anos. A minha postura era essa. Eu tinha que trabalhar as personagens, as pessoas. Portanto, entrar logo num campo muito mais teatral. Começou logo com a Nina Hagen. Pronto. Aquela mulher e aqueles 3 amantes. E aquela violência doméstica. Que aquilo foi logo violência doméstica. E, aliás, tive na altura, eu era conhecida na rua, muito mais do que agora, e tinha senhoras que queriam dizer: eu vi a sua peça, como é que é possível você tratar tão mal as mulheres? Você devia ter vergonha. Eu, desculpe lá, então, mas é exatamente por isso. Mas eu ficava... Era horrível que as pessoas tratavam mal por eu ter feito uma coisa daquelas, de tratar mal, e não conseguiam entender de que a arte é exatamente para isso, ou que por via da arte e por via de podermos ser críticos e apresentar isso no palco e fazer as pessoas pensar. Mas não, eles só achavam que eu tratava mal as mulheres, que as espancava em cima do palco. Pronto, era a única coisa que viam. Mas a minha relação com a cadeira, com a porta, com a mesa, tem a ver com esse lado teatral, pronto, é coisa muito ergonómica, é os nossos objetos do cotidiano, não é? A roupa, eu deixei não antes, mas as mulheres apareciam de vestidinho, de um vestido normal, pronto, e os homens de calças, t-shirt, camisas normais, sapatos, às vezes descalços, mas acho que teve a ver com esse início, tudo o que me rodeava, não é? Tudo o que me foi rodeando. E depois, realmente, a partir dos 8 anos no Teatro São Carlos, tudo o que eu vi, claro, todas as experiências que eu tive, porque eu não vi só os Verdis, não é? Também vi os Wojciechs e os Wagners, não foi só as historinhas dos Verdis.
Portanto, eu via ali coisas já com encenações assim um bocado para a frente. Eu lembro-me de ser muito miúda e ficar espantada de ver uma cantora cantar, deitada, e era a Lulu, deitada numa cama com a cabeça pendurada e a cantar. Quer dizer, assim, era extraordinário. Ainda é, hoje em dia, não é? Não é nem qualquer pessoa é uma Barbara Hannigan que canta de barriga para baixo, deitada no chão.